Olá, amante do terror. E se todos os SCPs fossem bons? Vamos imaginar o que poderia acontecer e o que não poderia acontecer caso absolutamente todos os SCPs fossem dóceis. Será que seria a paz mundial ou será que isso acarretaria em mais problemas? Vamos ver. Para começar a responder a pergunta, vamos responder uma outra pergunta. Como eles iriam ficar assim? A resposta mais aproximada para isso acontecer seria algum SCP memético que possui a capacidade de mudar os pensamentos de outros seres, inclusive SCPs. Só que isso só funcionaria com aqueles SCPs que têm algum tipo de mente, mesmo que irracional. Mas o que é uma memética? Um meme nesse caso se trata da troca de informações que se espalha como um vírus, e não de uma piada que se espalha pela internet. Este vídeo é um agente memético, e você nesse exato momento está sendo afetado. Os SCPs que possuem agentes meméticos, em sua maioria, são ameaças por si próprios, pois eles podem despertar gatilhos na mente que podem ser muito perigosos, através de informações que podem ser falsas ou verdadeiras, podendo tornar o ser agressivo ou dócil. Para propósitos desse vídeo, vamos considerar que talvez exista um SCP que possa fazer isso, implantar algum tipo de gatilho em massa que faria os SCPs mudarem as suas mentes. Claro, isso é mais que improvável de acontecer, mas é para propósitos desse vídeo. Se existisse alguma anomalia memética que pudesse fazer isso, a Fundação utilizaria? Certamente que não. Uma anomalia memética é imprevisível, e ao mesmo tempo em que ela poderia tornar os SCPs não violentos, ela também poderia fazer o efeito contrário. Bom, suponhamos que deu certo, e agora não há mais SCPs malignos ou hostis. Vamos ver alguns exemplos. SCP-096. Ele simplesmente ficaria na mesma posição pelo resto da sua vida, e mesmo que agora olhem o seu rosto, ele permaneceria na mesma posição e não mais atacaria, pois o agente memético disse a ele que não era mais preciso atacar quando olhassem o seu rosto. SCP-682. O ódio mortal que ele sentira pela humanidade já não existe mais. Na verdade, agora ele simpatiza com os humanos e não mais os ataca, agora sendo um animal sapiente não hostil. SCP-049. O médico da peste iria desistir da sua cura para a pestilência, agora utilizando seu toque da morte para neutralizar ameaças e talvez até se tornar um Talmiel, ou até mesmo um funcionário da Fundação com o tempo, já que ele é bastante inteligente e poderia ser bem útil. SCP-4666. Em vez de ser um demônio do Natal, ele simplesmente iria para o seu esconderijo, libertar as crianças e nunca mais aparecer. Bom, eu acho que já deu para captar a ideia. Os SCPs iriam se tornar uma versão melhor de si mesmos, só que, como eu disse, nada é tão simples como parece, e por mais que os SCPs agora estejam dóceis, os problemas da Fundação só reduziram em uns 40%, porque o principal problema da Fundação não são eles, são as outras organizações. Primeiramente o governo, juntamente com a GOC, ao saber que não há mais SCPs que podem os atacar, eles iriam deixar a Fundação fazer o seu trabalho, certo? Errado. A GOC e o governo não iriam deixar a oportunidade de aniquilar os SCPs passar. Agora, a maioria dos SCPs não atacam, nem para se defender, ou seja, um alvo fácil para a GOC eliminar, porque ela só não fez isso até agora por causa da intervenção da Fundação e por causa da periculosidade dos SCPs. Mas agora não tem mais desculpas para aniquilar essa praga. E com isso viria o primeiro problema. A GOC querendo exterminar o resto dos SCPs, agora que se tornaram inofensivos. Eles só não atacam ainda por não valer a pena arriscar vários soldados para tentar acabar com SCPs violentos. Mas agora que eles não apresentam resistência, eles irão com tudo para cima.
A insurgência do caos iria usar as suas próprias anomalias para capturar o máximo possível de SCPs, e acredito que eles iriam tentar roubar o agente memético para fazer os SCPs os ajudarem em vez da Fundação. E sim, anomalias, porque estamos considerando que somente os SCPs iriam se tornar não agressivos. Mas não existem apenas eles de anomalias espalhadas pelo mundo, porém, não estamos falando de anomalias em si, estamos falando sobre as que foram capturadas pela Fundação. Então aí temos o segundo problema, a insurgência do caos atacando a Fundação com seu arsenal para capturar os SCPs e o agente memético. A mão da serpente agora teria mais motivos para tentar libertar os SCPs, já que há mais sentido em libertá-los agora que são dóceis. E isso seria um problema, porque eles iriam querer libertar por bem ou por mal. A Igreja do Deus Quebrado iria aproveitar essa chance para roubar o resto dos pedaços de seu Deus Quebrado e montá-lo de novo. Só que como agora os SCPs ficaram dóceis, o Deus Quebrado não passaria de um monte de peças imóveis. Então a Igreja do Deus Quebrado não seria um problema tão grande. Os arquecistas não poderiam fazer muita coisa, já que a maioria dos SCPs ligados a eles possuem mentes e agora seriam inúteis para eles. Então, com os SCPs sendo bons, nem todos iriam ser úteis para a Fundação. A maioria ia ser apenas um vegetal ou um animal domesticado. Porém, também iriam ter aqueles que ajudariam a Fundação a conter outras anomalias que não foram afetadas pelo agente memético. Só que nada é tão simples, porque ainda existem as outras organizações que só estão esperando um deslize da Fundação para capturar ou exterminar os SCPs. E só não fazem isso porque alguns deles são bem hostis. Mas agora, com eles sendo dóceis, praticamente nada iria garantir que elas não fizessem algo contra a Fundação. Imagine só os SCPs caminhando normalmente pelas ruas, ou eles sendo totalmente exterminados, ou o poder deles nas mãos da insurgência do caos. Nada nunca é tão simples quanto parece.